Se quando você ouve que uma pessoa é bissexual, você pensa que aquilo é só uma fase, ou se você acha que essa pessoa tá confusa e depois ela se acha, ou se você tá pensando que talvez ela esteja só querendo tirar proveito de alguma coisa, bom, talvez você seja uma pessoa bifóbica. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar sobre bifobia. Com certeza vocês sabem qual foi o estopim para esse vídeo que está acontecendo, mas caso vocês não façam nenhuma ideia, eu vou dizer aqui para vocês. Nessa 21ª edição do Big Brother Brasil, a gente finalmente teve um beijo entre dois homens acontecendo. E foi um beijo muito lindo, um beijo com muita vontade, sabe? Um beijo com mão na bunda e tudo. Foi maravilhoso. Quando eu assisti aquilo, eu fiquei hiper feliz, porque foi muito bonito. Até agora, o melhor beijo dessa temporada foi desses dois homens, que é o Gil e o Lucas. E assim, eu acho que é o melhor beijo que aconteceu em muitas edições, na verdade. Porque, como eu disse, teve até mão ali na bunda. Mas esse momento foi um marco para a história desse reality show aqui no Brasil e um marco também para a história da televisão brasileira, eu diria. Acabou sendo manchado logo em seguida por uma série de situações de bifobia que um desses participantes recebeu. E sim, eu tô falando do Lucas Penteado. Agora ela sempre tá querendo aparecer nos vídeos. Pandora Aparecida. Mas enfim, o Lucas Penteado, ele até então não tinha dito que ele era bissexual. Ele não tinha falado nada a respeito disso quando ele entrou na edição. Porque ele era uma pessoa que não tinha se assumido bissexual para a maioria das pessoas do convívio dele. Quase ninguém sabia. E por esse motivo, quando ele beijou o Gilberto, que é um homem da edição que é abertamente gay, foi um choque para todo mundo da casa e para quase todo mundo que estava assistindo também. Eu fiquei chocada, mas positivamente chocada, porque foi realmente muito bonito. Só que acontece que o Lucas ele é um participante que já estava tendo problemas com a maioria dos participantes do reality há algum tempo. Eu falei um pouco sobre o Lucas naquele vídeo que eu fiz sobre psicofobia, porque o Lucas ele teve o que eu acredito que tenha sido um surto, uma noite de surto, e a partir disso as pessoas começaram a mudar o comportamento com ele, começaram a tratá-lo como um pária. E o Lucas sofreu muita exclusão dentro da casa. Ele tinha começado a ter como amigos a Juliette, a Sara e o Gilberto, que foram pessoas ali que estenderam as mãos pro Lucas e ficaram do lado dele o tempo inteiro. Mas ele não tinha falado nada sobre ele ser bi nem para essas pessoas. E aí, quando ele beijou o Gilberto, ele foi acusado por alguns participantes de ter se aproveitado do Gilberto, de ter usado o Gilberto para conseguir popularidade com as pessoas LGBTs aqui fora da casa. E a primeira pessoa que levantou essa hipótese foi a Poca, que coincidentemente é uma mulher bissexual. Então a gente viu uma pessoa bi deslegitimando a, a orientação sexual de outra pessoa bi que tinha acabado de se assumir. E, nossa, é tão estranho agora falar deslegitimando depois de ouvir a Lumena banalizar tanto essa palavra no Big Brother, né? Esquisito. Mas enfim, foi isso que a Poca fez. Deslegitimou a identidade dele. Deslegitimou a orientação sexual dele. E depois disso, a Juliette ouviu quando a Poca estava levantando esse questionamento e a Juliette ficou um pouco preocupada. E ela foi falar com o Lucas e foi perguntar pra ele se ele era bi, se aquilo era pra valer e tal, né? Porque se fosse uma jogada, não seria uma boa jogada. E o Lucas falou que não foi jogada nenhuma, que ele é bi, que ele beijou o Gilberto porque ele quis e tal. Só que nisso a Lumena estava passando perto e começou a ouvir quando o Lucas estava falando isso pra Juliette. E o Lucas estava falando sobre o quanto que iria ser difícil pra ele quando ele chegasse em casa, né? Porque as pessoas não sabiam que ele era bi. E a Lumena começou a debochar dele. Ela riu. E aí foi quando o Lucas ficou triste, muito triste. Porque a Lumena é uma mulher lésbica. E aí ele tava vendo um dos deles, né? Uma pessoa que é igual a ele, que tá na mesma luta que ele, debochando dele daquele jeito. Depois disso foram uma série de ataques. O Lucas ele tentou ficar bem, o Gilberto tentou acalmar ele em inúmeros momentos.
A Lumena apontou o dedo para ele, falou que ele estava querendo cooptar uma agenda aqui fora, né? Ela disse que ele não era bissexual, que ele estava fazendo aquilo para cooptar as pessoas LGBT, para conseguir a simpatia das pessoas LGBTs. Falou que o que ele estava fazendo era muito sério, enfim, aquela militância errada da Lumena, né? Aquela militância errada dela, aquela coisa ridícula que Lumena adora fazer. E nisso o Lucas ficou muito desestruturado, ele chorou muito, copiosamente. E aí começou a ter uma outra treta, né, envolvendo a Carol Conká, a Carla, a Crebiano e Arthur, uma treta assim que não entra aqui nesse vídeo, mas só pra dizer que a casa tava um caos, então eram muitas coisas pra ser resolvidas. E o Lucas, ele ficou ali sentado pra ir embora do reality. Algumas pessoas tentaram falar com ele, a Camila de Lucas tentou acalmar ele, a Juliette tentou acalmar ele, o Gilberto tentou acalmar ele. Muitas pessoas ali, quer dizer, não muitas, algumas pessoas ali se preocuparam de fato com ele. E o Lucas, ele teve uma fala que foi muito tocante quando ele estava sentado ali, chorando, né? Esperando o confessionário abrir para ele poder desistir do programa. E essa fala foi ele dizendo que ninguém iria aceitar ele, que os amigos dele não o aceitariam, que a família dele não o aceitaria e que as pessoas da quebrada dele não o aceitariam. Porque o Lucas é um jovem da periferia, né? Ele é um jovem negro da periferia e ele tava com esse receio muito grande, porque ninguém ali sabia, sabe? Ele nunca tinha falado disso com a família dele, com os amigos, com os vizinhos, ninguém sabia. E de repente essas pessoas estariam vendo ele dando beijo em um outro homem em rede nacional. E logo em seguida ele tendo a sua sexualidade deslegitimada ali, ele se desesperou. Quer dizer, ele não foi aceito nem por uma das suas iguais. Então, quem dirá as pessoas que são diferentes dele, né? Quem dirá a família dele, os amigos, os vizinhos, quem dirá essas pessoas, já que nem dentro dos iguais ele estava conseguindo ter o conforto, o apoio, a aceitação que ele precisava naquele momento. E aí ele desistiu do reality. E foi muito triste. Nossa, eu chorei muito, 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 muito vendo as falas do Lucas, porque eu tava acompanhando isso ao vivo, né? Eu tava vendo isso ao vivo. E aí eu fiquei muito, muito desesperada. Eu quase nem dormi nessa noite, assim, porque eu realmente fiquei muito preocupada com ele. Muito preocupada mesmo, assim como muita gente ficou, né? E ter visto ele ali desistindo do programa depois de tanta violência que ele sofreu dentro daquele programa foi realmente muito triste, mas a gente sabe que foi o melhor pra ele. Foi o melhor pra ele ter saído. Ainda mais que quando ele saiu, ele foi bem recebido pela família dele, né? A mãe dele já até gravou vídeo abraçando ele, dizendo que o ama. Ele foi bem recebido pelos vizinhos, ele foi bem recebido já no aeroporto, ele foi bem recebido na internet, ele foi bem recebido pelos amigos, todo mundo recebeu muito bem. Ele teve todo o apoio que ele achou que não teria. Então foi o melhor pra ele. O programa estava de fato deixando ele doente, ele não estava com estrutura psicológica para continuar naquele programa, ainda mais tendo em vista que tinham pessoas ali que faziam de tudo pra derrubar ele ainda mais, pra derrubar o psicológico dele ainda mais, porque Carol Conká, por exemplo, ela joga assim, querendo derrubar o psicológico de todo mundo. Então foi o melhor pra ele. Ele ter saído foi a melhor coisa que ele poderia ter feito. E dentro do programa ele tava muito triste o tempo inteiro, e aqui fora não, a gente já viu ele feliz, ele alegre, ele contente. Ele deu entrevista pra Fátima Bernardes, né, no encontro com Fátima, e foi muito bonito e tal, né? Foi muito bom ver o Lucas bem, porque a gente tinha muito tempo que a gente não o via bem. Então ele fez a melhor coisa. Mas na entrevista com a Fátima, ele até disse que o que mais doeu ali pra ele, o que foi o estopim mesmo, foi quando a Lumena, uma mulher lésbica, desacreditou da bissexualidade dele. Aquilo foi o que pesou. E é muito triste que o que aconteceu com o Lucas, as pessoas duvidando da sexualidade dele, é uma coisa que acontece o tempo inteiro fora da casa. Aquilo não foi uma coisa à parte, não é uma coisa que a gente vê dentro da casa. Ver próprias pessoas do meio LGBT desacreditando a identidade sexual de uma pessoa bissexual. Isso acontece o tempo inteiro.
Tem muita gente, inclusive, que enche a boca pra falar que bifobia não existe, que bifobia é uma coisa assim que as pessoas inventam do nada porque pessoas bis não teriam como sofrer essa opressão, que eles sofrem homofobia quando estão com alguém do mesmo gênero e tal. Mas não, gente. Bifobia existe. O que a gente viu dentro do programa é uma mostra muito clara de que bifobia existe. O Lucas disse que era bissexual, as pessoas desacreditaram ele. As pessoas diminuíram a fala dele. As pessoas diminuíram a identidade que ele estava expondo ele naquele momento. As pessoas não atacaram ele porque ele beijou um outro homem. As pessoas atacaram ele porque até então elas viam ele como um homem hétero e ele beijou um outro homem e se declarou bissexual. O que rolou ali com o Lucas não foi homofobia, foi bifobia. E eu vou falar aqui alguns dados para vocês sobre o quanto que bifobia é realmente sério. Porque é um estudo realizado na Austrália pela ABC Triple Hack J, com 11 mil pessoas entre 18 a 29 anos, apontou que apenas 40% dos homens bissexuais são assumidos. Enquanto entre os homens gays esse número mais do que dobra, porque 83% dos homens gays são assumidos. E quando a gente vai falar de mulheres bissexuais, esses números aumentam um pouquinho, a gente tem 48% das mulheres bissexuais se assumindo, dizendo para o mundo que elas são bissexuais, enquanto nas mulheres lésbicas esse número também mais do que dobra, porque salta para 86% das mulheres lésbicas sendo assumidas. Dentro das letras LGBT, o B e o P, consequentemente, também são as letras que menos se assumem, que menos dizem para o mundo que são pertencentes à sigla, que menos dizem para o mundo eu sou assim. E isso não acontece à toa. Isso acontece porque muitas vezes a pessoa bissexual tem a sua sexualidade negada. Se for um homem bissexual que está ficando com outro homem, as pessoas dizem que ele é só um gay que não quer assumir que é gay. Se for uma mulher bissexual ficando com outra mulher, as pessoas dizem que ela só tá tendo um passatempo ali com aquela mulher, mas que depois ela vai se casar com um cara. Se for um homem bissexual se relacionando com uma mulher, as pessoas viram para esse homem e dizem que ele tá procurando uma cura gay. Ou então que ele só pegou homens assim por diversão, mas que ele é hétero. E quando é uma mulher bissexual que tá namorando com um cara, as pessoas dizem que ela é uma mina hétero e que só pega mulheres por sacanagem, coisas do tipo. Então sempre cai no mesmo discurso da invisibilização da pessoa bissexual, sempre tendo a sua identidade, sempre tendo a sua sexualidade deslegitimada. De novo, eu falo isso, só consigo ver a cara da Lumena, que inferno. Ela estragou essa palavra pra mim. Mas essa falta de crença na bissexualidade de pessoas que se declaram bissexuais ou na pansexualidade de pessoas que se declaram pansexuais não afeta apenas na saída do armário. Um estudo que saiu na Journal of Public Health, que estudou ali 5.706 meninas a partir de 14 anos, meninas e mulheres, também apontou uns dados bem preocupantes no que diz respeito à saúde mental de mulheres bissexuais. Esse estudo, que foi realizado no Reino Unido, apontou que mulheres bissexuais têm 64% a mais de chance de desenvolverem distúrbios alimentares. Mostrou também que as mulheres bissexuais têm 37% a mais de chances de praticarem automutilação, e que essas mulheres possuem 26% a mais de chances de terem quadros depressivos durante a sua vida. E quando você extrapola para outros estudos, você encontra coisas ainda mais preocupantes, porque você descobre, por exemplo, que mulheres bissexuais têm 5,9 vezes a mais de chances de cometerem suicídio do que uma mulher heterossexual. E descobre também que quando o comparativo entre mulheres bissexuais e mulheres lésbicas, mulheres bissexuais têm 3,5 vezes mais chances de cometerem suicídio do que as mulheres lésbicas. E quando a gente está falando de bifobia, são desses números que a gente está falando, são desses dados super preocupantes que a gente está falando. A pressão que pessoas bissexuais, pansexuais, enfim, a pressão que essas pessoas sofrem é uma pressão diferente da pressão que pessoas monossexuais que são gays ou lésbicas sofrem. Porque a negação da sexualidade bissexual é muito maior e a porrada vem de todos os lados. A pressão vem de pessoas heterossexuais que são LGBTfóbicas,
A pressão vem das pessoas gays, dos homens gays, que, enfim, não acreditam que bissexuais existam. A pressão vem das mulheres lésbicas, que uma boa parte delas acredita que mulheres bissexuais são vetores de doenças, sabe? Uma coisa totalmente sem sentido, sem nexo algum, mas isso é propagado. Então a pressão vem de todos os lados, vem de todas as outras siglas. As pessoas que são bissexuais, pansexuais, elas não encontram muito amparo dentro da comunidade, elas não encontram muito amparo das pessoas que são de letras diferentes das delas. E às vezes não encontram muito amparo nem dentro da sua própria letra, né? Porque o Lucas não encontrou amparo nem com as pessoas bissexuais da casa. Então, gente, não sejam as pessoas que dizem que bifobia não existe e também não sejam as pessoas que desacreditem orientações sexuais diferentes da sua. E nem desacreditem pessoas que têm a mesma orientação sexual que a sua, mas por algum motivo veio ali na sua mente que aquela pessoa esteja mentindo. Algo que não faz o menor sentido, né, gente? Por favor. E eu vou ter aqui que parafrasear o David Miranda e dizer pra vocês que eu, particularmente, nunca vi um homem hétero beijar um homem gay pra tentar se promover. Eu já vi homem hétero agredindo homens gays pra tentar se promover. E fora que tentar se promover usando pautas LGBT, sendo que a gente vive no país que mais mata pessoas LGBTs no mundo inteiro, sendo que a gente vive em um país extremamente LGBTfóbico, sendo que a gente vive no país que elegeu Bolsonaro como presidente do Brasil, que é um cara extremamente homofóbico, abertamente homofóbico, não só homofóbico, né, LGBTfóbico de modo geral, seria uma coisa muito burra de se fazer. Então, se o Lucas estivesse querendo seguir esse caminho, se ele estivesse querendo cooptar uma agenda que não é dele, ele estaria sendo muito burro. Mas não, o Lucas não estava fazendo isso, ele só estava querendo se divertir, ele só estava querendo ser ele mesmo, ele só estava querendo se libertar e mostrar pro mundo quem ele era, beijando um homem muito gostoso, que é o Gil. É uma pena que as coisas tenham acabado do jeito que acabaram no reality, mas é muito bom que o Lucas esteja recebendo todo esse apoio e todo esse carinho aqui fora. Isso realmente me deixou muito feliz. Enfim, me contem aí nos comentários o que vocês acharam tanto do que aconteceu com o Lucas, tanto do que vocês acham sobre bifobia, sobre panfobia, enfim. Me contem, pessoas bissexuais, se vocês já passaram por alguma situação muito ruim com bifobia. E me contem também de coisas boas, né? Porque a gente não precisa falar só do que é ruim sempre. Apesar de que sempre que eu venho falar de BBB é de coisa ruim, né? Porque naquela casa só tem acontecido desgraça. Ai, só desgraça atrás de desgraça. Difícil. Mas me contem aí o que vocês quiserem nos comentários. E também não esqueçam de deixar aquele like caso vocês tenham gostado do vídeo, porque isso ajuda muito a divulgar o meu canal por aí. E se você quiser contribuir financeiramente para a transmissão, tem uma chave Pix aqui para você poder mandar qualquer valor que você queira e possa. Lembrando que isso é só para quem quer e pode. Se você não pode, tem inúmeras outras formas de contribuir com o canal. E se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos ainda. Enfim, esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!